Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 10ª live. É a Plena Pátria, o seu espaço, o seu canal de desenvolvimento existencial, planejamento estratégico de vida. Hoje, com a ausência do nosso querido Acácio Carvalho. Acácio, abração, meu irmão! Bem, ao longo das nossas lives, nós temos falado aqui aquilo que é a essência da nossa proposta, da proposta da Plena Pátria. A essência que gira em torno da importância do desenvolvimento de algumas habilidades emocionais que são responsáveis e capazes de nos colocar num patamar de bem-estar e de felicidade. Muito importantes. Então, já falamos aqui em outras oportunidades sobre a habilidade da serenidade, da assertividade, que é quando você adquire a competência, digamos assim, de falar o sim, falar o não na hora certa, sem que necessariamente você tenha que machucar as pessoas. Falamos sobre coerência. Lembram? Que é quando a pessoa pensa, fala e age da mesma forma. Falamos também sobre a importância da ética. Da ética, não sei se você lembra também, a gente destacou aqui como ética que de fato acontece intimamente em nossa vida quando a gente identifica em alguma cena, em algum panorama da vida, uma injustiça social, por exemplo. A gente se indigna com aquela injustiça e a gente age no sentido de transformar, de modificar aquela situação. Isso seria ética. Falamos também aqui do altruísmo. Altruísmo que é aquela postura da pessoa que, além de pensar em si mesma, além de pensar no seu bem-estar, além de pensar na sua felicidade, também se preocupa com a felicidade do outro. Não é? Se preocupa com os problemas do outro, em ajudar o outro. Isso seria altruísmo, que também é uma habilidade emocional super importante, né, na nossa vida. Então, essas habilidades emocionais que a gente tem procurado desenvolver aqui com vocês, elas estão naturalmente ligadas, vinculadas às nossas dimensões existenciais, as dimensões de nossas vidas, né? Então, naturalmente que elas se aplicam na prática na nossa dimensão, por exemplo, profissional, na dimensão familiar, na dimensão intrapessoal, que é como a gente se relaciona com a gente mesmo, a dimensão interpessoal, como nós nos relacionamos, aliás, com os outros. Então, essas habilidades emocionais desenvolvidas, amadurecidas, trabalhadas, diante das nossas realidades, das dimensões da nossa vida, elas poderão certamente nos ajudar a avançarmos para um patamar de bem-estar e de felicidade. E hoje nós vamos falar sobre a dimensão espiritual existencialista, que é, talvez, digamos assim, a base das dimensões existenciais. Então, sobre isso, sobre dimensão espiritual existencialista, é importante já destacar que dimensão espiritual é o mesmo que espiritualidade. Digamos que seja a mesma coisa. E espiritualidade, é bom a gente também já adiantar, não significa o seu relacionamento com o mundo espiritual, nem com as entidades espirituais. Não é isso, né? Espiritualidade também não é religião. Nós não vamos falar aqui de religião, até porque em outra oportunidade já tivemos a chance de dizer a você que a Plena Pátria, ela se distancia um pouco do viés religioso. Lembram? Assim como a gente também se distancia um pouco do viés da autoajuda, né? Que embora sejam
linhas de pensamento respeitáveis, mas aqui na Plena Pátria a gente vai se distanciar da religião. E no caso da dimensão espiritual, da espiritualidade, é bom ratificar, dizer que espiritualidade não é religião. Uma reflexão sobre religião. Nós vivemos hoje, atualmente, nós estamos vivendo um momento de grande avanço da religião. Quando eu pensava sobre a espiritualidade, eu me lembrava que em 1980, por exemplo, se você procurasse numa emissora de rádio, numa emissora, na televisão, uma emissora, um canal religioso, você tinha uma certa dificuldade de encontrar. Tinha um ou outro. Hoje em dia, se você liga a televisão ou o rádio, talvez você tenha uma certa dificuldade de encontrar uma emissora que não seja religiosa. De lá para cá, nesses quase 40 anos, né, a gente também assistiu a uma grande proliferação de igrejas. Claro, o movimento pentecostal, neopentecostal, a teologia da libertação mais atrás, depois o movimento carismático da Igreja Católica, e nunca a religião avançou tanto. Por exemplo, você, nessa época, 1980, você encontrava na Câmara dos Vereadores ou na Câmara dos Deputados, no Senado, talvez um ou outro político que fosse religioso, ou talvez uma bancada pequena. Hoje você encontra bancadas religiosas no meio político enormes. Então a religião, ela vem passando por um processo de avanço, né, muito grande. No entanto, na mesma linha do avanço religioso, a gente tem o avanço da sociedade líquida, do homem líquido, do homem portador da síndrome do pensamento acelerado, do homem portador da síndrome dos processos de ansiedade, da depressão, do suicídio, da violência, do egoísmo. Avanço da religião e avanço da sociedade líquida. De tal maneira que talvez o maior desafio da comunidade cristã aqui seja cristianizar os cristãos. Porque se de um lado a gente tem um ambiente formal religioso, do outro lado a gente tem uma prática de vida profundamente egoísta. Entenda que religião é o quê? Religião é o conjunto de regras, de normas, de preceitos, de dogmas, de leis, com os seus paramentos, com os seus sacramentos, com a sua estrutura de sacerdócio formado, sacerdócio organizado, tudo isso institucionalizado, tudo isso no formato de uma instituição. Então religião é instituição. É diferente de espiritualidade, que aí é um sentimento. Espiritualidade é um comportamento de vida, é um processo íntimo que ocorre dentro de cada um. Diferente da religião, que é uma questão de crença, de preferência e, sobretudo, de instituição. Então, a gente tem de um lado um ambiente religioso e de outro lado uma prática egoísta, né? Por exemplo, como é que a gente vai falar de Deus, por exemplo, para uma pessoa que tem Deus no carro, que tem Deus na camiseta, que tem Deus em casa, mas que não tem Deus nem no coração, nem no comportamento? É um paradoxo, não é? Que a gente encontra dentro do panorama social que a gente está vivendo. Então, espiritualidade é um produto ou um artigo que falta no mercado interno. Isso é uma frase da monja Cohen, que eu destaquei aqui porque é muito interessante, né? Espiritualidade é um artigo que falta no mercado interno, no mercado interior, no mercado íntimo, no coração. É um produto que está faltando. Porque atualmente a gente está vivendo
num mundo cheio de coisas, não é? É muita comida, é muito carro nas grandes cidades. Para chegar aqui agora, eu enfrentei um engarrafamento enorme. É muito carro na rua, a rua tá esbarrotada de carro. É muita roupa, então é muita coisa. A gente vive num mundo de fartura, de muitas coisas. Mas aquilo que as pessoas estão buscando, mais do que nunca, não é uma coisa, que é a espiritualidade. E por que as pessoas estão buscando tanto espiritualidade? Porque ela está em falta. Então vejam bem, religião é diferente de espiritualidade. Espiritualidade está em falta, religião não. Religião é o seguinte, no censo a gente vai encontrar 92% dos brasileiros cristãos. E aí a gente inclui naturalmente os católicos, os evangélicos, os espíritas. 92% da população brasileira é cristã. No entanto, aqui é o país onde mais se mata mulher no mundo, por morte violenta. O país do preconceito, onde mais se mata gay no mundo. O país do suicídio. Ou seja, o país das profundas desigualdades sociais. Um país eminentemente de comportamento egoísta. Por isso, a coisa que está faltando é justamente aquilo que não é uma coisa material. É claro que alguém pode estar pensando aí, não, mas tem tanta notícia sobre espiritualidade, tem tanta coisa acontecendo sobre espiritualidade. É certo que existe um mercado da espiritualidade, não é? Existe a comercialização da espiritualidade. Você encontra facilmente notícias, frases, palestras, promessas, né? Miraculosas, mágicas, fáceis de espiritualidade, mas que na verdade não passa de um grande supermercado de espiritualidade. Para todos os gostos. Todo tipo de produto ligado à espiritualidade. De sabores diferentes, né? Você pode provar o sabor que você quiser. Só que tem tanto sabor, tem tanto produto, que tem gente que está experimentando aqui, prova esse aqui, prova esse outro aqui, e daqui a pouco não se encontra. Porque a espiritualidade é um processo. É um processo de superação. É um processo de transcendência. Que naturalmente a gente não vai encontrar fora, nas coisas, no mundo material. A gente vai encontrar dentro da gente. Espiritualidade é transcender a vida puramente material. Agora é bom entender também o que é vida material. Vida material não é o mundo das coisas. Vida material, neste sentido aqui, é a vida ligada às coisas que lhe rodeiam, as coisas da matéria. Por exemplo, a pessoa que passa o dia realizando tarefas, resolvendo problema, pagando boleto, comprando o açúcar que faltou, a tomate que está faltando. Ou seja, a pessoa tarefeira, que ao invés de raciocinar estrategicamente, ao invés de pensar no planejamento de vida, ela se liga só ao imediatismo da vida material. Tipo um almoxarife, que está preocupado em repor o que está faltando dentro de casa. Então isso é viver a vida material. Observe que você pode ter muito dinheiro e levar uma vida profundamente espiritual. E você pode ter pouco dinheiro, mas levar uma vida absolutamente materialista. Então, o contraponto da espiritualidade é a vida materialista. É a pessoa que não vê à frente e que não transcende. Espiritualidade seria o que então nesse sentido? Seria a ressignificação da vida. Seria a transcendência da vida. Seria você transformar essa sua vida diária, cotidiana, não numa coisa cansativa, não numa coisa desinteressante, não numa coisa rotineira, mas ressignificar tudo isso.
transcender, ir além da matéria, não é? E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode abandonar essa situação desgastante? Bem, a busca de um sentido maior. Sair do plano imediato da vida material, entender que você pertence a algo maior, a um planejamento maior. Nós somos parte de um todo. Nós não somos só isso, só aquilo que a gente vê, aquilo que a gente... Não, a gente é muito mais que isso. E a gente está ligado a um universo, não é? Que conspira permanentemente em nosso favor. Então a gente precisa ir além da matéria. Isso é espiritualidade. É um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é um processo de autocontrole que, como seres mutantes que somos, porque a gente muda todo dia, a gente se transforma todo dia, não é bobagem a gente se apegar ao passado, como tem muita gente que diz, na minha época era muito bom. E normalmente fantasiam uma época que vai ver que nem era essas coisas todas que a pessoa diz que era, né? Na verdade, a nossa época é hoje. 30 de maio de 2019, às 20 e... Que horas são aí, meninos? 20 e 50. 20 e 50, pronto. O seu tempo é hoje, 20 e 50 do dia 30 de maio de 2019. Onde você está agora? Aí. Esse é o seu tempo. Nada de ficar preso ao passado, que só existe mesmo em nossas imaginações, né? Então como é que a gente vai buscar? Porque certamente alguém deve estar perguntando, mas e aí? A gente encontra essa espiritualidade aonde? A gente vai buscar essa espiritualidade aonde? Como é que a gente vai fazer para desencadear, não é? Um processo de construção, de desenvolvimento e de amadurecimento da espiritualidade em nossa vida. Então, claro, aí a gente precisa transcender, não somente no sentido de ressignificar as coisas que a gente faz, mas também no sentido de buscar uma prática, uma atividade. Partir para a atitude, no sentido de conquistar a espiritualidade. Aí, dependendo dos seus gostos, de suas preferências, de suas afinidades, aí pode ser através, por exemplo, da arte, que é a busca pela expressão humana, pela beleza da expressão humana. Você pode ir também buscar a espiritualidade através da estética, que seria a busca pelo belo, né? O entendimento do belo, das coisas humanas. Você também pode buscar a espiritualidade através do serviço social, da ação social, da ação altruísta. Você pode se engajar num grupo, numa ONG, num projeto e transformar aquilo num projeto de vida. Nós da Plena Pátria, por exemplo, temos esse projeto Plena Pátria como projeto de vida. Nós temos um projeto de vida chamado Plena Pátria. Mas você pode também buscar até numa religião. Desde que você busque vivenciar, né? Desde que aquilo seja um projeto de vida, seja autêntico, né? Você pode buscar numa fé organizada. Porque se você não tem afinidade com religião, você não precisa de religião para ter espiritualidade. Na verdade, para ter espiritualidade, você precisa apenas de você mesmo. Agora você precisa buscar, precisa ir ao encontro. E claro, como tudo na vida, você precisa se esforçar, precisa trabalhar, precisa se empenhar, focar, se concentrar. É importante que haja dedicação, que haja entrega, que você se entregue a um projeto, a um ideal, a algo. Quantos grupos hoje de orações, por exemplo, grupos de meditação, de atitudes no bem. Então, buscar a espiritualidade é fazer
nascer em você ou crescer em você aquilo que já é o seu dom, aquilo que já é a sua essência, aquilo que já faz parte da sua natureza, aquilo que já existe em você. Na verdade, todas essas habilidades que a gente vem falando e essas dimensões da nossa vida, todas elas, na verdade, já fazem parte da nossa estrutura. O que nós queremos dizer aqui na Plena Pátria é que a gente precisa fazer, desenvolver, amadurecer. Tudo isso. E claro, aí a razão pela qual nós nos distanciamos do coach, nos distanciamos da autoajuda, nos distanciamos da religião, porque nós achamos que essa conquista se dá pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, pela entrega, pelo desempenho, pelo empenho, porque isso é um processo. Não é de uma hora para outra que a gente conquista a espiritualidade. Não é de um dia para o outro. Não existe fórmula, frase mágica ou palestra mágica. Não existe. Agora, claro, uma palestra pode desencadear em você o interesse pela busca da espiritualidade. Uma frase pode ser um gatilho que vai fazer com que você busque a espiritualidade. Mas não existe palavra, frase, texto, palestra mágica. Não existe. Não existe mágica. Tudo na vida tem que ser com trabalho e com esforço. Por isso, hoje nós traçamos algumas reflexões, algumas palavras sobre a nossa dimensão espiritual existencialista. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, da 10ª live, né? Na próxima semana, quinta-feira, aí com o nosso querido Acácio Carvalho, às 8h30 da noite, nós vamos ter a 11ª live, cujo assunto é surpresa. A gente sempre faz surpresa aqui com os assuntos da nossa live. Mas se você quiser e não acompanhou, não teve a oportunidade de assistir a todas as lives, vá no nosso canal no YouTube, Plena Pátria. Plena Pátria é P-A-C-E, não é? Pátria quer dizer paz. Paz em latim, plena paz. Paz integral, paz holística, paz na essência, paz essencial. Isso é a Plena Pátria. Então vá lá no canal da Plena Pátria no YouTube e assista a todas as lives, a todos os vídeos, porque inclusive a gente já tem alguns vídeos conteúdos no canal do YouTube, né? Vídeos sobre essas dimensões de nossas vidas, vídeos sobre essas habilidades emocionais que eu falei. Então aproveite, assista e se quiser entrar em contato conosco, Diego, pode colocar aí o nosso número de WhatsApp? Tá aí contigo? Posso, mas fica mais fácil falar o número. Pronto, vamos lá. Qual é o número, Diego? O número do WhatsApp da Plena Pátria. Plena Pátria, WhatsApp, se você quiser falar com a gente. Eita, que eu sou enrolado. Lá vai. É importante. A gente vai colocar também na descrição do vídeo no YouTube. Perfeito. A gente coloca o número. Nosso número do WhatsApp da Plena Pátria é 99310 99310 4138. 4138, 9310 4138. Se você quiser falar com a gente aqui da Plena Pátria, mande sua mensagem e a gente vai ter o maior prazer em atender você, sem falar da nossa agenda. Breve a gente vai estar trazendo aqui a agenda, inclusive a data do nosso próximo workshop. O nosso workshop são 19 horas de estudo, de trabalho, de informações, de reflexões sobre tudo isso que a gente tem falado. Vale a pena você participar. Aguarde que em breve a gente vai estar divulgando a data do próximo workshop da Plena Pátria. Mais alguma coisa, Davi? Mais alguma coisa, Diego? Não. Acácio, abraço, meu querido. Então, gente, obrigado pela presença na live de hoje. Muito obrigado por prestigiar a Plena Pátria. E na próxima semana estaremos juntos novamente. Grande abraço.